Começamos a nossa quarta aula do curso de motor universal. É mandatório, portanto, que você tenha visto as anteriores. Se não viu, deve ver e posso te garantir, de todo o curso, esta aula, inclusive caso você tenha visto tudo e esteja vendo de novo, essa é a menor dúvida, a mais importante, porque no fim das contas, hoje a gente faz comparações entre a alimentação CA e a alimentação CC do motor série, exatamente o que constitui esta máquina como sendo o motor universal. Então, hoje a gente tira conclusões que são muito importantes para a gente. Dito isso, a gente pode vir aqui para o nosso arquivo que você tem acesso e vai fazer o download. Não exatamente esse, porque eu vou gravar o curso todo e depois vou dar uma melhorada no arquivo. O texto é uma coisa, a aula é outra. A aula tem uma dinâmica de ser mais improvisada, enquanto o texto tem que ter alguma organização diferente, né? A gente terminou a aula passada escrevendo a equação de tensão. Essa equação de tensão foi obtida a partir desse circuito, que é o circuito do motor série CA, e, portanto, eu quero começar a partir dela para encontrar o diagrama fasorial e depois seguir adiante. Olha só, VT é igual a queda de tensão na impedância ZF, na impedância ZA, mais o EA. A gente viu também na aula passada que IT, que é essa corrente que a gente denominou para poder não ficar escrevendo corrente de campo e corrente de armadura, ela tem ângulo zero. Nós definimos a referência. Da mesma forma que, desprezando qualquer efeito, qualquer fenômeno que atrase o fluxo em relação à corrente, o fluxo vai ter também ângulo zero. Então, estão em fase. Da mesma forma, EA tem ângulo zero e, portanto, está em fase com IT e com FIF. Ou melhor, está em fase com fasor IT, com fasor FIF e, portanto, o fasor EA também tem ângulo zero. Dito isso, e isso vai ser importante para a gente no decorrer dessa aula, eu vou começar desenhando o diagrama fasorial para a gente tirar nossas primeiras conclusões bacanas da aula de hoje. Olha, eu quero construir o diagrama fasorial e sei que tem variáveis que estão no eixo real. Então, vou começar fazendo isso, vou colocar as variáveis que estão no eixo real isoladas. Olha só, EA tem ângulo zero. Então, já posso deixar bem claro que A tem ângulo zero, eu vou escrever aqui. Se eu multiplicar o fasor IT vezes RF, também vai ter ângulo zero, porque RF é um número, só vai botar uma escala na queda de tensão. Da mesma forma que RA vezes IT também vai ter ângulo zero. Então, eu vou fazer logo a soma. Vou dizer que RF, só para seguir a ordem, mais RA multiplicado por IT terão ângulo nulo. Então, já faço essa separação. Mais J, e aqui eu separo, olha, JXF vezes IT já vai ter algum ângulo. Então, já boto aqui, ó, XF, também mais XA, vezes IT. Pronto. Essas variáveis todas aqui têm ângulo zero. Vou botar assim. As outras estarão a 90 graus, porque se IT tem módulo e ângulo zero, então só tem como um número complexo esse J. Então, este número todo aqui é um número puramente imaginário. Então, aqui ó, já posso dizer que tem ângulo de 90 graus. Aí o diagrama fasorial ficou relativamente simples. Vamos lá, vamos fazer esse diagrama fasorial. Vou de verde mesmo, vou começar ilustrando IT. Vou começar ilustrando IT. Ilustrei aqui IT. Pronto. Aqui é IT que tem ângulo zero. RF mais RA vezes IT só vai ter uma escala, né? Então, vou colocar aqui, ó, já por cima. Vou botar em azul mesmo, ó. Esse valor aqui é RF mais RA vezes o fasor IT. EA também vai ter ângulo zero. Então, venho aqui e coloco de rosa. A gente não vai obedecer escalas, mas a gente tem que botar o EA maior do que RF mais RA vezes T, mas a gente sabe que no mundo real a escala é bem maior. Esse RF mais RA vezes T tem que ser bem menor do que a queda, do que a tensão, do que o fasor tensão do módulo da tensão de EA. Porque senão vai ter uma máquina que tem uma queda de tensão enorme na resistência. Isso não tem sentido, né? Isso não tem sentido.
O que nos falta agora, deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo, ó. O que nos falta agora é fazer o RF, o XF mais XA vezes IT multiplicado por J. Então, como isso vai estar a 90 graus, eu já posso colocar aqui, então, a 90 graus, botar de cinza. Botar de cinza. Olha só. 90 graus. Aqui, coloquei a 90 graus. O que é isso? Isso é J, XF mais XA vezes IT. Volto a te lembrar, XF mais XA são números reais, então a soma de números reais. Aqui, o fasor IT, ele tem um módulo e o ângulo zero. Portanto, também é um número real. Então, está multiplicado por J. Se está multiplicado por J, está a 90 graus. E, obviamente, quando a gente faz o diagrama fasorial, o que é que a gente faz? A gente pega as quedas de tensões, bota uma após outra, na sequência, e o que falta entre o começo e o fim é exatamente isto aqui, ó, o igual. Então, aqui eu boto de preto o valor de... Opa, aqui, ó. Isso aqui é o fasor VT. Se isso é o fasor VT, então posso dizer de maneira clara que o ângulo entre a tensão e a corrente, que é isso aqui, é o ângulo φ, né, que a gente usa, mas a gente usa φ para fluxo, então eu vou escrever um φ assim, ó. Isso também é uma forma de indicar φ. Ó, é φ, mas é um φ com símbolo diferente do fluxo para não nos causar confusão. Este é o ângulo de atraso da tensão em relação à corrente. Professor, a tensão então tem um ângulo diferente de zero? Tem, porque a gente decidiu. A gente colocou a corrente com ângulo zero. Então, como isso aqui vai ter um fator de potência, porque é um dispositivo indutivo que está consumindo potência reativa da rede, então a gente espera que exista um ângulo na tensão. É uma definição nossa. Se você quiser, e você pode querer e pode encontrar dessa forma, deixa eu ver se eu consigo pegar. Consigo? Consegui, ó. Consegui. Só para não fazer besteira, eu vou copiar e aqui embaixo... caramba. Aqui embaixo... ó, me compliquei todo. Deixa eu criar uma nova página. E aqui embaixo eu copio. Pronto. Se você quiser, é só você imaginar que você poderia perfeitamente fazer isso aqui, ó. Aqui. Opa, só quero deixar em cima, perfeito, ó. Difícil quando a figura é grande, ó. Aqui, tá ok, tá ok, tá ok. Ah, mais fácil, né? Ô, professor, não complica não, aqui. E esse é o diagrama fasorial que você está habituado, com a tensão na referência nula e os outros valores conhecidos. Isso aqui também está certo, está tudo ok. Apenas simplesmente nós fizemos definições que deixam as coisas mais simples antes, ao considerar o IT com ângulo zero. Dito isso, vamos fazer o uso disto aqui como sendo o diagrama fasorial, que a gente pode fazer uso para encontrar cálculos diversos, como a gente já vai fazer contas daqui a pouquinho. Agora a gente pode fazer uma comparação entre os torques eletromagnéticos. Você vai dizer, a gente já fez, professor, a gente encontrou já a equação do torque em corrente contínua e corrente alternada, mas a análise gráfica ajuda a gente a entender bastante coisa. Vamos lá. Comparação entre torques eletromagnéticos com alimentação CC e CA. Em CC, a gente obteve o torque com base na multiplicação de dois valores constantes, considerando que a fonte CC ela é perfeita, né? Que no fim das contas não vai ter ripple nem nada. Então, os valores de corrente e fluxo serão absolutamente constantes. Torque eletromagnético é igual a Kf, Φf vezes It. Ou então, se a gente considerar a linearidade, Kf' It vezes It, que a gente botou como I ao quadrado, só deixo aqui It vezes It para poder facilitar o entendimento de onde vieram as coisas. Quando a gente fez em corrente alternada, é diferente, porque no final das contas, Φf é uma função cossenoidal e t é uma função cossenoidal. Desprezando a linearidade, a gente vai ter um it, que é uma função cossenoidal vezes outra função cossenoidal. Então, a gente tem aqui, ó, isso é representado kf vezes φf de t, it de t, ou então, considerando a linearidade, substituindo φf por um valor proporcional de it. Então, graficamente, o que a gente tem é isso aqui, ó. Eu vou fazer uma análise comparativa, mas eu quero que você veja que eu notei algo depois que eu fiz a gravação,
que para ser mais rigoroso, não fiz nada de errado, você vai entender. Eu deveria ter posto o eixo y aqui, ó. Porque no final das contas a gente considerou que as nossas funções de fluxo e corrente são cossenoidais. Sendo cossenoidais, o valor do cosseno de zero é o valor máximo, estaria aqui, ó. Então, no PDF que você vai baixar, eu vou mudar o gráfico, mas continue com a análise, porque a gente vai querer fazer análise sob o ponto de vista de valores médios. Então, você vai perceber que não vai fazer a menor diferença. Afinal de contas, essa onda aqui nada mais é do que um cosseno de ômega t menos 90 graus. E a gente sabe que se todas as ondas que a gente levou em consideração estiverem defasadas em menos 90, então, no final das contas, a análise vale do mesmo jeito. Mas para o PDF, eu vou ser mais rigoroso e vou trocar esse gráfico. Vamos seguir com nossa análise, então. Aqui falta só a gente indicar que isso aqui é o torque eletromagnético, olha, no domínio do tempo, e aqui é o próprio tempo. Olha só, multipliquei um valor constante por um valor constante. Então, no final das contas, o valor médio do torque já é o próprio valor do torque eletromagnético. Então, já venho aqui e digo que isso aqui, que eu coloquei como constante, é o torque eletromagnético para alimentação CC. Todo o resto a gente vai considerar, então, para alimentação CA. Olha só o que eu vou fazer aqui. Em rosa, eu vou colocar o fluxo. Então, o fluxo não. Em rosa, eu vou colocar a corrente IT. Estão cada um em escalas diferentes. No fim das contas, eu só quero fazer a análise gráfica mais superficial. IT, em função do tempo, está aqui em rosa. Em azul, eu tenho aí sim o fluxo. Então, indico aqui ó, o fluxo φ. φ F de T em azul. A multiplicação de duas ondas cossenoidais de fase idêntica, mesmo que não seja de fase idêntica, na verdade, duas ondas cossenoidais, dá como resultado uma outra onda que tem o dobro da frequência, aqui representada em verde. Então, no final das contas, se você fizer a multiplicação, vê aqui, ó, pico com pico, resulta num pico. Aqui dá negativo e negativo, dois valores de picos negativos, resulta no outro pico. Pico com pico positivo, dá outro aqui, ó, pico com pico negativo, dá outro aqui, e você percebe claramente que para um ciclo, aqui, ó, um ciclo das funções fluxo e corrente, você teve dois ciclos da função de torque. Só apagar a bagunça que eu fiz. Opa, não apaguei. Então, posso perfeitamente indicar isso aqui como sendo o torque eletromagnético em função do tempo. Aqui eu deixo claro para alimentação. Alimentação. Depois eu melhoro para o seu PDF. Alimentação CA. Obviamente que a gente não fica fazendo os cálculos de valores instantâneos quando a gente trata de análise em regime permanente. Então, no final das contas, a gente se importa com o valor médio. Mas tem uma coisa relevante. Neste caso específico, que a gente desprezou qualquer possibilidade de atraso entre a corrente e o fluxo, então não há nenhum tipo de componente do torque que seja negativo. Por que motivo? Que se houvesse defasagem entre essas duas ondas, os picos não aconteceriam simultaneamente e nós teríamos algo desse tipo, ó. Deixa eu botar o pico na outra posição. Bota o pico aqui. E aqui também, ó, a gente teria um trecho negativo. Isso, em potência CA, é o que a gente chama de potência reativa. Porque, no final das contas, quando as duas ondas de tensão e de corrente estão em fase, a potência é sempre positiva, tem valor médio e não tem nenhuma potência reativa. Aqui é a mesma coisa. Aqui, como eles estão em fase, só existe torque positivo. Se houvesse defasagem, haveria um componente do torque frenante no próprio motor. E isso é usual. Na máquina real, não funciona dessa forma, mas a gente quer a versão simples mesmo aqui no nosso curso. Mas no mundo real, a máquina vai ter um componente frenante em algum instante, porque o torque vai ser criado por duas ondas que não obrigatoriamente ficam em fase. Obedecendo a linearidade que a gente está considerando, basta você pensar que se você trocasse φf por IT,
Então, você teria duas ondas iguais multiplicando uma pela outra e daria a mesma coisa, guardada a proporção só de escala, né? Que a gente não considerou escala aqui na nossa análise. Então, a gente tem claramente uma visão a respeito do torque eletromagnético em corrente alternada, que ele é pulsante. E isso, a depender do cenário, pode ser algo inconveniente, a depender da carga sendo acionada. Cargas residenciais, que geralmente a gente compra produtos baratos e a gente não é muito exigente, passam, passam. O negócio é se tivesse uma carga que exigisse que o torque não fosse pulsante, porque o torque pulsante vai fazer com que a velocidade não seja constante como a gente considera. A velocidade vai oscilar em alguma coisa, ela vai girando no mesmo sentido, mas oscilando. Então, isso pode ser relevante para algumas cargas. Por isso, mais um motivo pelo qual as máquinas monofásicas, de forma geral, não são tão utilizadas assim quando se exige precisão, muitas vezes, no controle de uma carga e uma velocidade rigorosamente constante, um torque rigorosamente constante e controlável. Então, a gente tem aqui esse porém. Quando a gente fez o cálculo do torque que a gente vai fazer, de fato, uso no nosso curso, a gente considerou, olha só para te relembrar, o valor eficaz do fluxo e o valor eficaz da corrente. E a gente vai fazer análise considerando o quê? Que se a corrente eficaz, que é exatamente esse módulo, for igual à corrente constante da excitação constante, então a gente vai ter o mesmo valor de fluxo eficaz igual ao fluxo constante da excitação constante e o torque médio que foi aqui calculado será igual. Então daria para dizer perfeitamente, ou dá para dizer, ou temos que dizer, que esse torque médio para alimentação CC também tem o mesmo valor do torque médio para alimentação CA. Porque no final das contas, na consideração que, olhe, considerando que o módulo de IT para alimentação CA é igual a IT para alimentação constante, ou CC, tanto faz, alimentação com tensão constante. Considerando isso aqui, valor eficaz da tensão CA, valor eficaz da corrente CA, desculpe, igual ao valor CC da corrente da alimentação CC, então o torque médio será igual nas duas situações. Vamos tirar agora nossas últimas conclusões, as conclusões não as mais importantes, porque está tudo importante hoje. Vamos comparar velocidades e curvas, torque versus velocidade com alimentações de corrente contínua e corrente alternada. Olha só, eu tenho as equações de tensão que a gente já bem conhece, né? Com tensão induzida. Para o caso CC, vou deixar bem claro aqui, ó. Para o caso CC, se é CC, não tem essa barrazinha em cima, né, professor? Não tem, me perdoe, não me maltrate. É igual a KF, KF vezes FF vezes IT. IT aí é torque, professor. Tá desconhecendo as coisas? Pronto. Agora eu tenho um caso CA. Para o caso CA, a gente tem EA barra, posso colocar aqui o módulo, vezes KF, que é o mesmo, constante construtiva da máquina, vezes o módulo FF e a velocidade a ser levada em consideração, ômega-Rm. Olha só, como a gente pode, porque a gente pode fazer essa operação se a gente quiser, eu vou fazer a divisão de uma pela outra. Feita a divisão, a gente conseguiria encontrar relações entre variáveis aqui. O KF a gente já percebe que corta, mas a gente pode fazer uma consideração específica para a gente fazer a nossa análise. Considerando o caso da corrente CC igual ao valor eficaz CA em CA. Eu sei que a letra está feia, mas seu PDF não vai estar assim não. Em CA. Ou daria para escrever de outra forma, né? Posso dizer que IF ou igual a IT também, IT vai ser igual ao módulo de T. Ou seja, aqui é em CC, aqui é em CA.
A correspondência disso é que se o valor da corrente em alimentação contínua é igual ao valor eficaz da alimentação em CA, o fluxo em valor na alimentação contínua vai ser igual, como consequência, ao valor do módulo fluxo de alimentação CA, já que correntes iguais vão gerar fluxos iguais. É este o porém. Então, nós podemos chegar à conclusão que a gente pode cortar para este cenário específico KF com KF, FIF com módulo de FIF, e a gente chega a uma conclusão muito bacana. Aqui eu vou colocar tudo de uma cor só. EA sobre módulo de A é igual a ômega M. Aqui eu preciso distinguir, então eu sou obrigado a usar uma notação. Aqui eu vou botar CC e aqui eu vou botar CA, no caso CA. Eu tenho que colocar algo para distinguir os dois cenários, porque as velocidades não são iguais. CC sobre ômega RM em CA. Interessante. Se os motores estão operando com as mesmas correntes, então as tensões induzidas são proporcionais às suas velocidades. E isso pode nos dizer coisa importante em muitas soluções de muitos problemas que a gente vier a tratar. Vamos guardar essa equação, só vamos botar a cor certa, né, da nossa marcação, que é essa aqui. Eu sou o cara que evita ficar pedindo like porque acha isso uma chateação. Mas dessa vez eu peço a você que me dê o like porque eu sumi do vídeo porque eu percebi que eu errei só de botar um traçozinho em cima de um valor CC. Aí eu estou regravando tudo só por causa disso aqui, ainda que eu tenha falado e feito todo o resto certo. Então, se você achar devido, deixe esse like aí, mas se não, tá tudo certo também, vida que segue. Eu vou encontrar agora esses valores de A para fazer uma comparação e a gente tirar uma boa conclusão agora. Olha só, aqui eu quero o valor de A para CC, considerando a equação de tensão. Então, a gente tem essa equação. A gente já desenvolveu anteriormente. VT é igual a EA mais RA mais RF vezes IT. Então, se eu quiser A, basta pegar esse termo aqui e passar para o outro lado com sinal negativo. Farei isso, então, agora. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui agora. Então, vai ser VT menos RF mais RA vezes IT. Aqui que eu botei a barrazinha em cima e estou regravando tudo. Ok, vida que segue. No caso CA, eu tenho um módulo de A, que vai ser igual, e eu vou apelar para o diagrama fasorial que a gente desenvolveu, porque eu quero somente o fasor. Então, a gente desenvolveu o diagrama fasorial para fazer uso exatamente agora. Olha só, vamos pensar juntos aqui, ó. Se eu quiser encontrar este valor que vem daqui até aqui, que é exatamente o fasor, o módulo de EA, eu posso pensar no seguinte: se eu multiplicar o módulo de VT por cosseno de φ, eu encontro a projeção de VT aqui, no eixo real. Então, no final das contas, olha só o que eu tenho. Módulo de VT por cosseno φ é tudo isso aqui. Como só me interessa daqui até aqui, que é exatamente o valor de A, basta tirar daqui até aqui, que é exatamente a queda de tensão RF mais RA vezes IT. Ok, então farei isso. Farei exatamente o uso desta equação. Olha, quem é EA vai ser módulo de VT vezes cosseno φ menos RF mais RA vezes IT. Você pode botar o módulo aqui e tá tudo certo, porque no final das contas o fasor IT é ângulo zero. Então, se você botar somente o fasor, vai estar certo também. Ok? Em ambos os casos vai estar certo. Venho e faço a mesma divisão que eu fiz antes. Aqui eu quero a sua atenção. Vamos fazer uma suposição juntos aqui, ó. Vamos considerar
ou vamos supor, né, que a alimentação da máquina vai se dar com o valor de tensão contínuo igual ao valor eficaz alternado. Vamos fazer essa suposição. E vamos fazer uma segunda suposição, que você vai colocar no eixo uma carga tal que vai fazer com que as correntes também sejam iguais. Então, você alimentou com a mesma tensão, duas máquinas idênticas. Elas vão ter correntes diferentes. Ok, mas as duas cargas que você vai colocar no eixo vão fazer com que a máquina drene a mesma corrente. Você vai botar, ou seja, você vai botar duas cargas diferentes na ponta do eixo, de tal forma que a corrente drenada das fontes sejam iguais. Então, essas duas suposições aqui serão válidas nessa análise. Olha só, a primeira coisa. Essa máquina tem um fator de potência indutivo, afinal de contas, temos o sistema bobinado, né? E nós temos aqui o mesmo módulo VT em cima e embaixo, só que aqui multiplicado por cosseno φ. Ou seja, o módulo de VT vezes o fator de potência. Quanto menor o fator de potência dessa máquina, menor vai ser esse valor. Ok? Então, aqui a gente já percebe claramente a influência do fator de potência nessa situação. Isso vai estar documentado no seu PDF, mas agora fica a análise com base na... você me escutando aqui, ó. Quanto menor for o fator de potência, menor esse valor. Se a gente considerar que os módulos das correntes são iguais, ou seja, o que vai ser retirado daqui e o que vai ser retirado daqui é igual, então, no final das contas, sabemos que o denominador, a parte de baixo, vai ser menor que o numerador. Então, se o denominador vai ser menor que o numerador, então é A sobre módulo de A é maior que a unidade. Pronto. Agora a gente consegue unir as duas equações. Olha só, EA sobre módulo de A é igual a quem? A velocidade CC, está aqui a igualdade, sobre velocidade em CA. E é maior do que 1. Daqui a gente conclui que a velocidade da máquina em CC vai ser maior do que a velocidade da máquina em CA quando for alimentada pela mesma tensão e quando tiver a mesma corrente. Aí você pode dizer, isso é uma condição muito particular, professor. Não é uma condição tão particular assim. Por que motivo? Porque no final das contas, os torques eletromagnéticos, em ambos os casos, eles se dão pela multiplicação de um valor constante, que é o Kf', vezes a corrente. A mesma coisa em Ca. Kf' vezes o módulo da corrente. Então, significa dizer que essas duas cargas estão estão impondo o mesmo torque, considerando, obviamente, que as perdas rotacionais são nulas e que o torque de perdas rotacionais não existe. Nossa análise simplificada está considerando isso, por favor. Que fique claro, ó, T-hot vai ser zero porque é desprezível. Bota zero não, porque não é zero, é desprezado, não é nem desprezível. Está sendo desprezado em nossa análise. Ou seja, os dois torques eletromagnéticos serão iguais porque a gente supôs as correntes iguais. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para torques iguais, preste atenção, isso quer dizer que para torques iguais, o motor opera com corrente contínua com velocidade maior do que com corrente alternada. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você é alimentado com tensões iguais do ponto de vista de contínua e eficaz, CC e CA, se as cargas tiverem torques iguais, exigirem torques iguais, portanto, correntes iguais sendo drenadas da fonte, a máquina vai operar em corrente contínua com velocidade maior do que corrente alternada. Professor, está difícil captar. Vamos então melhorar isso. Vamos botar aqui numa curva para eu deixar isso bem claro. Aqui é o torque eletromagnético e aqui é a velocidade do eixo. Para torques iguais, olha só a comparação que a gente fez. Para torques iguais, a máquina vai operar com velocidade maior em tensão contínua do que tensão alternada. Em tensão contínua,
ela vai ter velocidade maior do que em tensão alternada. Então, aqui é a curva para aqui é o ponto de velocidade ômega Rm. Ah, essa cor ficou muito fraca. Ômega Rm Cc, esse ponto, e para o mesmo torque, essa é ômega Rm em Ca. Essa curva característica a gente não desenvolveu, mas não é tão difícil de explicá-la não. É só você pensar que a máquina de corrente contínua, ela tem, a máquina de corrente contínua série, ela tem na partida EA igual a zero. E quando a máquina começa a se mover, EA é aproximadamente igual a zero até que a velocidade evolua. A corrente é muito alta, que basicamente você tem a resistência, e no caso da máquina alimentada em CA, resistência mais a reatância impedindo a passagem de corrente. E a corrente é muito alta. Então, a grande característica que a máquina série tem é exatamente ter uma corrente muito alta na partida, porém tem o benefício de ter um torque muito alto, porque no final das contas ela tem uma relação de I ao quadrado. Essa relação não é tão verdadeira assim, porque quando a máquina está com corrente muito alta, a saturação que a gente despreza, a gente não pode desprezar mais. Então, o φF vezes IT tem que ser levado em consideração, tem que ser usada essa equação, né? Essa multiplicação. Mas mesmo com saturação, o valor de φ fica muito alto e o torque fica muito elevado na partida. E depois vai decrescendo conforme EA vai aumentando, porque a velocidade ômega-m, ômega-rm vai aumentando. Então, a grande característica do motor série, que fez ele muito útil no passado no uso da corrente contínua, na época de corrente contínua, em especial em veículos de tração, trens, por exemplo, do passado tinham muitos motores série, exatamente porque para iniciar o movimento, o torque exigido era muito grande. Para manter a rotação, não é necessário tanto torque. Então, essa máquina tinha essa característica. Já em eletrodomésticos e utensílios domésticos, muitas cargas também exigem torque alto na partida. O liquidificador, por exemplo, quando você bota os diversos leite e frutas no liquidificador e vai bater, o começo do processamento é mais difícil do que depois que o movimento começou e os próprios ingredientes se misturaram, se trituraram, tá certo? Então, no final das contas, ela é uma máquina conveniente exatamente quando o torque de partida alta é necessário e nem tanto torque é necessário em operação em regime permanente. Pronto, essa conclusão não foi pouca coisa não, viu? Foi bastante coisa e a gente vai praticar na aula que vem. Olha, vai aparecer o vídeo para você agora da área de membros, vai aparecer o vídeo da quinta aula quando ela estiver disponível e vai aparecer também aqui em algum lugar links para você se inscrever nos meus dois canais, tanto esse Elétrica em Vídeos quanto o canal de concursos. Te aguardo então na próxima aula.